Simão Pedro e os primeiros cristãos. Médium Léa Caruso. Pelo Espírito José. Nota da médium. Certa noite, enquanto meu corpo descansava, fui conduzida por meu guia a uma reunião que se realizava nas catacumbas de Roma. Sentavam-se à volta de uma estreita mesa 12 espíritos que vestiam túnicas e mantos, sendo que o senhor que a presidia, usando óculos com armação pesada, sentava-se no centro e encontrava-se vestido com traje deste século, com casaco xadrez e gravata. Ali presenciei aquela conversa, com meu guia ao lado. Acordei impressionada. Nas catacumbas de Roma. Por que razão? Foi-me, então, pedido que escrevesse sobre os cristãos depois da desencarnação criminosa de Paulo de Tarso e que fosse incluído o testemunho de Simão Pedro, em Roma, já que essa seria parte importante da narrativa. Fiquei preocupada, pois não sou médium escrevente mecânico e a responsabilidade era grande demais. Pedi desculpas a meu guia, dizendo-lhe que eu, em minha pequenez, talvez não fosse capaz de atender aquela solicitação. 2 ou 3 dias depois, nos minutos de meu descanso, depois do almoço, meu guia se apresentou a mim, e junto dele estava um senhor magro que usava uma túnica branca, barba branca muito longa, rosto retangular e pele bronzeada pelo sol. A cabeça destituída de cabelos na frente prolongava sua testa, mas os expunha longos, além dos ombros. Esse senhor de idade me olhou por alguns segundos, com seriedade, e os dois partiram. À noite, pedi socorro a Deus, com prece sentida, para que me auxiliasse, pois não me sentia digna nem merecedora de escrever sobre Simão Pedro. Então, à noite, depois do estudo da doutrina e de realizar minhas preces, já com a luz apagada, enquanto me preparava para dormir, olhei as horas, desliguei a luz de cabeceira, como sempre faço, e fechei os olhos, relaxando. O seguir, ouvi a voz amável e terna de um senhor a me chamar, Irmã Léa, Irmã Léa. Olhei para o lado do meu leito, com o quarto ainda na penumbra, procurando ver quem me chamava. Aos pés da cama, uma senhora de branco me sustentava, porque, do meu plexo solar, um filete fluídico subia em espiral. O senhor, na lateral esquerda de meu leito, apanhou minha mão para eu me levantar, e o quarto clareou. Vi ali um homem aparentando uns 40 e poucos anos, estatura mediana, cuja voz doce e atenciosa relatou-me fatos durante algum tempo. Depois, levou-me para o alto, fazendo com que eu visse uma cidade, muito linda e colorida, mostrando-me o lugar onde ele viveu. Quando perguntei quem era ele, pois estava bem mais moço, ouvi seu nome, emocionada, corri para abraçá-lo. Ele ficou sem jeito pela minha maneira de agir, e continuou a relatar as partes importantes do livro, com sua doce e tranquila voz. Com felicidade imensa, de volta ao meu dormitório, ao abrir os olhos, depois dessa viagem maravilhosa, ainda continuei a ouvir suas ternas e amáveis palavras. Pareceu-me estar com ele por segundos, mas, olhando para o relógio, percebi que havia se passado 1h30. No dia seguinte, iniciei esta obra, agradecida. Pedi perdão a Deus por ser tão insegura na psicografia e, desde esse dia, jamais duvidei. Entreguei-me ao trabalho disciplinadamente, como sempre faço, pedindo ao Pai a proteção necessária para fazer o melhor. Parte desta obra foi recebida com visões e psicografia em nossa casa espírita. Léa Caruso. Prefácio. Poderia perguntar-se o porquê de mais um livro sobre o cristianismo primitivo nesta época em que tantas e tantas obras cristãs procuram revolucionar a alma humana através das lições do Novo Testamento. No entanto, certos fatos, naqueles últimos dias de Simão Pedro, o que ele fez em Roma, além de atrair corações para as lições do Cristo, ainda não sabíamos. Não mais comentaremos que os tempos são chegados, porque disso todos nós temos ciência,
Não mais diremos o que estamos cansados de saber sobre os acontecimentos daqueles dias e de seus 300 anos seguintes, quando as terríveis perseguições cristãs salpicaram de sangue e dor a humanidade toda. No entanto, se nos dermos conta, foi isso que contribuiu para fortalecer as raízes do cristianismo e assinalar um caminho para o povo oprimido, estimulando-o a lutar pela liberdade de escolha, com o livre-arbítrio a que fomos presenteados pelo Pai, desde que nossa alma foi criada. O ser humano não pode mais amar a Deus nas igrejas e, fora delas, continuar com seus erros. Faz-se urgente uma introspecção para modificar o que não está correto em si, procurando modificar sua maneira de pensar, endereçando ao bem, na destinação do amor e do perdão. Quantas histórias vão surgindo com a terceira revelação, quantas verdades estão sendo desvendadas ao mundo pela mediunidade da psicografia. E os amigos da luz se regozijam em nome do verdadeiro amor, porque as obras trazem um misto de aprendizagem, observando aquelas vivências humanas e o estudo da doutrina, o amor que nosso Mestre Jesus nos veio firmar através de sua exemplificação, mostrando-nos que, somente seguindo seus passos, poderemos nos reerguer das pesadas sombras que, por séculos e séculos, carregamos conosco. Ah, irmãos, nós daqui, apesar das sombras que teimam em permanecer em certos pontos do orbe, assistimos o amor se espalhar com as preces e o conhecimento doutrinário, despontado da distante pátria do Evangelho e envolvendo parte do nosso planeta Terra em faixas de luzes azuladas. Essas luzes, criadas pela vibração do sentimento maior, iniciam a retirada, pouco a pouco, das pesadas sombras que ainda invadem esse mundo de provas e expiações, essa pátria que também nos acolheu um dia, a qual nós amamos tanto e que nos faz dizer o quanto nos alegramos em poder colaborar com as pequenas dádivas de nosso afetuoso coração. Conforme nos comunicou o Mestre, o Consolador viria para abrir esse caminho, que um dia acolherá todos aqueles que o amam, e nós, os seus colaboradores, podemos contar, graças à codificação de Kardec, com os espíritos encarnados que abraçam essa doutrina dedicada a Jesus. Agora, não mais os mistérios ou os dogmas, mas as revelações e a luz a iluminar o conhecimento, provando-nos que a mediunidade faz parte do homem desde tempos remotos e que a reencarnação é fator da ciência, comprovando a sabedoria e o amor que Deus tem por nós, oferecendo-nos diversas chances para o crescimento evolutivo. Somos imortais. Há necessidade de o homem tornar-se um cristão com o interior limpo e puro, anotando as marcas na areia dos pés do Mestre e procurando segui-lo pelo caminho que nos revelou, vestindo, não mais o traje pesado e rude do momento, mas despojando-se dele para dar lugar às vestes brancas e límpidas do novo homem, isento de maldades, trazendo consigo não mais a fé cega, mas a fé avaliada pela razão, que analisa as passagens de antigos milagres como ocorrências naturais da mediunidade, que acompanha o homem desde as mais remotas eras e se coloca hoje com Jesus, aquele que se entrega de coração e ama o amor incondicional. A vida, irmãos, aguarda-nos para que, revolvendo as cinzas do tempo, acendamos novamente a verdadeira chama do amor, quase esquecida pelo materialismo, o amor real, que fomos instruídos por Jesus a seguir. O tempo urge, a mudança se aproxima. Que sejamos nós os acompanhantes da tarefa redentora e salvacionista de nosso Mestre, destinando-nos a proporcionar conhecimento às almas irmanadas pelos desenganos. Que sejamos nós a estender as mãos ao necessitado e o coração ao nosso próximo para um mundo melhor, labutemos em auxílio fraterno para a verdadeira mudança. Ave Cristo. Alfredo. 1. Nosso Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneçais eternamente convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, o conhecereis porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador,
que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-ei todas as coisas e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos tenha dito. João 14 2.15,16,17 e 26. Conta-se que Jesus, pisando a areia do deserto e naqueles dias, idealizava que atitude tomar para transformar a mente humana, tão rústica e desprovida de beleza espiritual. Seus discípulos já estavam com ele, mas não seriam deterioradas, em eras posteriores, as lições que viera a trazer. O ensinamento explanado seria capaz de apaziguar as ofensas travadas entre seus atuais semelhantes, terminando com o orgulho, como erva daninha, entranhado na mais profunda rocha, destruindo o egoísmo com amor ao próximo, como Deus lhes havia pedido. Sim, se todos soubessem a realidade que ele enxergava à distância, o quanto poderiam ser felizes hoje, os que pudessem ver, como ele, a verdade. Depois de alguns momentos, pensativo, elucidou. Um real opúsculo deverá surgir, relembrando aos homens a lei de amor, oportunizando os corações a se ampararem e, sobretudo, a se amarem, conforme os ensinamentos reais do Divino Comandante dos céus e de todos os mundos do universo. Nesse momento, o Mestre ergueu a face aos céus, sentindo o vento levar os grãos de areia que cobriam seus pés, e falou para si mesmo. Só o tempo dirá quando o novo sentimento no homem florescerá, incitando-o a travar a difícil batalha com o velho homem, permitindo que o verdadeiro amor floresça e permaneça firme em sua consciência. Um amor forte e puro, verdadeiro, sem exigências e grandes apelos. Um amor que se doe sem desejar nada em troca, que seja capaz de salvar, de iluminar, de dar o exemplo. Uma entrega de si mesmo ao amor divino. Sim, as definidas etapas reencarnatórias são suave polidor para as arestas grotescas de todos os espíritos. E Jesus, retendo na face suave sorriso, concluiu seu pensamento. Pedirei ao Pai que lhes envie o Consolador, fazendo-os relembrar todas as suas lições. 2. O incêndio de Roma. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo, Romanos, 14 e 12. O grande incêndio de Roma, iniciado em julho de 64, próximo ao grande circo, trouxera consternação e tristeza. A fumaça ainda tomava conta dos locais enegrecidos pelo fogo e muitos mortos pela fatalidade daqueles dias, deitados ao chão, ainda estavam sendo recolhidos. Em toda parte, a desgraça alimentava o temor, e do mau cheiro não se podia fugir. Na realidade, já em outras vezes, os cristãos foram acusados pela abjuração aos deuses romanos ou ainda pelo escárnio às estátuas dos Césares. Sempre desculpas dos nobres romanos para apanharem os mais humildes, os mais serenos e os mais fiéis e até para acusar aqueles a quem invejavam ou execravam. Nesta época e nos 3 séculos subsequentes, os seguidores de Jesus foram tão perseguidos que passaram, como sabemos, a aproveitar a escuridão noturna para obterem os ensinamentos do Mestre, ouvindo as palavras confortadoras dos grandes apóstolos e, conforme estes eram martirizados, outros cooperadores se lhes substituíam, levando a palavra de amor e perdão aos sofredores. Diante da imagem cândida daquele Mestre, que viera afirmar as leis de Deus, transmitindo-nos o código moral de vida, objetivando a felicidade futura, a coragem dos mártires se consolidava aí, com a prece, adquiriam forças adicionais desconhecidas. Isso induzia muitos pagãos, adoradores dos deuses romanos, os que vibravam com aqueles momentos grotescos, que riam e aplaudiam nos massacres, a pensarem: quem, realmente, fora o homem chamado Jesus? Em suas mentes, enraizava-se este enigma. Afinal, que homem fora ele? Um guerreiro? Um Deus? Quem, realmente, fora esse Jesus, que levava multidões de seres a entrarem no circo com a coragem de um Hércules, dando testemunho divino de um apoio?
viam uma imensidade de velhos, jovens e crianças, homens e mulheres, oferecendo-se ao testemunho de amor a Jesus. E continuavam com suas percepções. O homem que fora crucificado, quem fora ele que dispersava a ansiedade dos olhos mortais daquelas criaturas, que, em vez de chorar, entravam no circo com tanta fé e muitos até cantavam. Qual o segredo da firmeza daqueles homens? E nada, mas nada, poderia apagar de suas reflexões aquela explanação de bravura e perseverança, ao caminho dos terríveis sacrifícios, tudo pelas orientações de amor de um simples carpinteiro pobre, que jamais ferira ou iludir alguém, mas que era considerado o caminho, a verdade e a vida. É que os cristãos primitivos, diante daquilo que esperavam, presentes a tantas barbáries e injustiças, tinham sede da luz e da fraternidade real. Com o transcorrer dos dias, e, escutando as lições que recebiam, distanciavam suas almas da mesquinhez da matéria, e grande parte deles já se sentia planar nas esferas luminosas. Para esses heróis do Cristo, não importava o que sentiriam na carne na hora do sacrifício, porque tinham a certeza do que lhes viria em seguida. Permaneceria o circo máximo como símbolo dos mártires do cristianismo primitivo e o poder do amor a Jesus Cristo. Ser cristão, para muitos, era sinônimo de boa conduta, de caráter elevado e de coragem. Com esse exemplo, a disseminação do Evangelho, em vez de se abater com os sacrifícios, crescia. E a curiosidade aguçada dos pagãos levou alguns deles também, mais tarde, a seguir as mesmas virtudes. Na época do grande incêndio de Roma, Paulo de Tarso e Simão Pedro estavam na grande cidade dos conquistadores, modificando a maneira de pensar de muitos escravos e até de romanos. Já na viagem até aquela cidade, Paulo, bravo seguidor do Mestre Jesus, havia cativado a muitos, com seu exemplo e com as lições que aproveitava para difundir. Roma, com a tirania de Nero, estava novamente sendo planejada em sua arquitetura. O pobre espírito, ignorante do amor, achava que poderia abranger a tudo com seu poder, inconsequente quanto ao que ocorreria depois, sobre os custos dessas obras. Sem ponderar nas reservas monetárias para essas edificações, desdobrava-se para reconstruir uma Roma mais imponente, intimamente desejando revestir seu palácio em ouro. Executando seu íntimo desejo, ele mandou queimar os edifícios mais antigos da cidade, causando toda aquela tragédia, com o fogo disseminando-se próximo ao grande circo. Roma ardia em chamas. Como todos sabem, iniciada a revolta do povo enfurecido, pensou Nero em uma maneira de se safar. Sabia que eles odiavam os homens da nova crença, contrários aos seus deuses profanos. Então, por que não dizer que foram os cristãos maldosos os causadores daquela obra? Desta forma, os seguidores do Mestre foram acusados e o imperador prometeu vingar-se deles pela Roma destruída. Antes, porém, presenteou a população com doação de alimentos. Assim, satisfez a sede de sangue da população vingativa, no início, em grandes jardins, até que fosse restaurado o circo máximo. 3. Depois do incêndio, o sacrifício de Paulo. Nós, porém, temos a mente do Cristo. Paulo, 1 Coríntios 2:16. A cidade escurecia com os prenúncios de tempestade próxima, e os transeuntes apuravam o passo para chegar antes da chuva a seu destino. A ventania carregava com seu furor tudo o que estava na rua, maçãs estragadas, sujeira dos animais, restos das verduras e legumes lagados pelos feirantes. Entre as pessoas que, nas vielas estreitas, andavam rápido, uma mulher vinha, com seu traje simples de pessoa do povo, vestindo uma túnica clara. Segurava com suas mãos o manto da cabeça, que teimava largar-se ao vento. Ao chegar a uma casa humilde, entre tantas outras, bateu 3 vezes, olhando para ambos os lados para constatar se estava sendo seguida ou vista por alguém. Um indivíduo baixo,
vestido também com simplicidade, abriu uma fresta da porta, olhou para os dois lados, deixando-a entrar. Ave Cristo, Domitila. Ave Cristo, Lucianus, dizei-me, ele já foi. Prepara-se para partir, vinde, entrai, e lhe dai o vosso recado. Lucas, o acompanhante de Paulo de Tarso, foi chamado e apareceu para Domitila com a face entristecida, mas um leve sorriso nos lábios. Ave Cristo, irmã. Então, quais são as novidades depois dos tumultos noturnos anteriores? Ave Cristo, mestre Lucas. Vim porque necessitava falar-vos. Está sendo muito difícil para nós continuarmos com as reuniões, Senhor, depois do que houve. Estive no velabro, ou no que sobrou dele, depois do grande incêndio. Os irmãos de todas as comunidades estão desorientados e sentem muita tristeza pelo desaparecimento do venerando Paulo, e achamos melhor vir falar-vos antes de procurarmos por mestre Simão. Nós, que éramos seguidores de Paulo, precisamos saber que passo daremos a seguir. Encontramo-nos como que perdidos, com essa desgraça dirigida a tantos cristãos, mas principalmente ao querido profeta das lições de Jesus. Jamais abandonaremos o Mestre, porém, pelo temor que nos envolve nessa cidade, imaginamos amenizar nosso coração se deixarmos passar um tempo sem nos encontrarmos para as reuniões. Estaremos fazendo o correto? Tendes vosso livre-arbítrio, irmã, pois sei que quem é verdadeiramente cristão jamais abandonará a Cristo. Que façais o que vosso coração mandar. Não há necessidade de começardes logo com os encontros noturnos naqueles locais alugados, tão visíveis, e muito menos nas catacumbas, onde foram apanhados tantos irmãos, mas, se possível, reúnam-se em vossas próprias casas, levando esperança ao sofredor, alegria aos desalentados, fé aos que temem e amor aos desamparados. Como vê, irmã, o trabalho não pode parar enquanto um sofredor sequer estiver sedento de consolo. Falo as palavras de Jesus, saídas da boca do próprio Simão Pedro. Além do mais, permanecerão aqui alguns instrutores que nos seguiam antes, porque eu estou partindo. Necessito estar em paz para fazer o que Paulo me pediu, mas Simão Pedro não vos abandonará. Como sabeis, ele já está em Roma há algum tempo. Ele veio com sua família e daqui não partirá. Mas Simão mora bem mais longe. Não sabemos onde encontrá-lo. Ele deve estar nas catacumbas, procurando saber, não sobre os que se foram no circo, mas pelos familiares daqueles. Simão é a própria caridade. Sair desta cidade vos será uma bênção, Senhor. Aqui parece que nosso mundo vai acabar. Sente-se a dor de nossos semelhantes como se fosse a nossa própria dor. Sente-se o peso em todos os nossos companheiros. Não temos mais paz e sentimos a perda de nosso irmão Paulo, o querido amigo e benfeitor. Ainda na semana que passou, ele nos confortava com as reais palavras do Cristo e as bem-aventuranças. Assegurou-nos que, em breve, partiria e pediu que ficássemos bem, porque ninguém ficaria só. Jesus estaria com todos. Será que seremos felizes um dia, adquirindo a verdadeira paz, irmão Lucas? Eu sei, Senhor, que deveis estar pensando que estou desistindo do cristianismo, mas não é assim. Todavia, nós tememos a dor. Os crimes são hediondos e cruéis e as mortes são as mais dolorosas. Oro a Deus pedindo que eu não os odeie. E sei que devemos compreender tanto aos soldados como ao nosso imperador Nero. No entanto, para mim que perdi tantos familiares, isso está sendo muito difícil, mestre Lucas. Por que nos odeiam tanto se somente aprendemos a amar? Domitila caiu em pranto, e Lucas a abraçou, acalentando-a, com as mãos em sua cabeça. Filha, entregai-vos verdadeiramente ao Cristo. A fé concreta que adquirimos não nos permite perder as esperanças. A vida é um soprar de vento e ninguém fica imune à morte. Então,
Por que não partirmos dessa vida sabendo que só o amor nos poderá salvar? Não deveis vos desalentar. Jesus já havia dito a Paulo o quanto deveria sofrer em seu nome. Nosso irmão Paulo, aonde ia pregar, recebia pedradas e açoites, sofreu naufrágios, abeirou-se da morte algumas vezes e, no entanto, isso lhe era como uma alavanca, que lhe dava mais forças para ir adiante, até nos dizer que agora ele levava consigo as marcas do Cristo e nada mais lhe poderia ferir. Colocando na jovem Domitila olhar carinhoso, Lucas ainda falou: Mas peço-vos que oreis. Orai pedindo a Deus e a Jesus a coragem e ide em frente. Enfrentai esta vida sabendo que tudo isso não demorará a passar e, quando abrirdes os olhos, estareis diante do próprio Mestre junto aos vossos mais caros afetos. Esse é o legado de todos nós que o seguimos. Agora preciso encontrar meus companheiros de viagem, mas não vos esqueçais de que Simão Pedro, o verdadeiro discípulo de Jesus, está assumindo, novamente, as orientações de todos os cristãos de Roma. Sim, nós vamos procurá-lo para que nos oriente. De nosso grupo sobraram somente 30 pessoas e estamos nos preparando para colocarmos os nossos queridos mortos em lugares dignos. Não os queremos queimados em valas como há alguns anos aconteceu. Temos soldados amigos, e eles estão nos auxiliando a reuni-los em carroças e enterrá-los condignamente. Também ouvi dizer que Simão Pedro está ansioso, como dissestes, procurando ajudar os órfãos e os familiares que restaram. Lucas e Simão Pedro haviam sido avisados por Acácio Domício, que muito estimava Paulo, depois que fora curado da cegueira por ele, onde se encontrava o corpo decapitado. Quando encontramos o corpo de Paulo, Lucas relatou a Domitila, acautelamo-nos em lavá-lo também com nossas lágrimas, depositando o óleo em seu corpo, envolvendo em linho, para logo o colocarmos além dos muros da cidade na Via Ostiana, não sem muita tristeza e orações. Mas, para apanhardes vossos mortos e levardes às catacumbas, precisareis de mais carroças, pois sabeis que as catacumbas estão distantes, ficam fora da cidade. Temos alguns amigos patrícios que poderão colaborar convosco, Domitila, todavia, contamos com vossa discrição nestes dias tão obscuros pelos quais estamos passando. Domitila aproximou-se mais de Lucas para prestar-lhe maior atenção, e ele continuou. Há uma nobre senhora romana, agora cristã, viúva, com casa próxima ao Tibre, chamada Saturnina, que é conceituada e tem muitos amigos nessa cidade. Procurai essa senhora. Se eu permanecesse aqui, poderíeis contar comigo, contudo, o trabalho me espera e a embarcação me aguarda. Paulo contou comigo e eu farei o que ele me pediu, elucidou, lembrando que muito teria que escrever para que a palavra do Cristo se mantivesse sempre viva no mundo, fugia dali para que pudesse cumprir com o pedido do amigo. E, baixando a cabeça, não conseguiu estancar as lágrimas que teimavam em cair, molhando levemente sua túnica, por toda a dor que se espalhava na capital dos conquistadores. Desejando modificar a triste sintonia do momento, Domitila falou. Mestre Lucas, dizei-me algumas palavras de bom ânimo antes de partirdes. Transmitirei o que disserdes a nossos irmãos que perderam muitos dos seus, para que se confortem um pouco. De minha parte, eu que não fui um discípulo de Jesus, mas somente de um homem que muito amou e o está seguindo, confirmo, não vos aflijais, porque a realidade não está aqui, mas além, em um lugar tranquilo e cheio de paz, iluminado e florido como um jardim. Estará nesse lugar a felicidade que tanto aguardamos. Não odieis vosso algoz, não desejeis vingar-se dele. Atendei-o como a um irmão em dificuldades que ainda não soube amar, fazei-o imaginando-o como a um doente que necessita de cuidados e não de repreensão. Pois, como nos disse o Mestre Jesus, o amor é fonte cristalina e, para bebermos dela, precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele é a água da vida, seguindo estaremos bem, não mais sofrimentos,
não mais temor. Portanto, tende fé e coragem, buscando as palavras sábias de Simão Pedro, aqui nesta grande Roma. Domitila apanhou as mãos de Lucas, beijando-as e dizendo-lhe: Por pouco eles não vos pegaram, Senhor. Ainda bem que vos salvastes. Aí vemos a grandeza de Deus. Lucas reportou-se novamente aquela manhã, quando amigos seus foram avisá-los sobre as prisões feitas a Paulo e ao casal que o havia acolhido em sua própria casa. Quanta tristeza o invadiu ao ouvir aquela notícia. Estivera naquele local após ter ciência do acontecido, apanhando todas as anotações que o amigo Paulo havia deixado por lá. O mesmo fez com os pergaminhos de lino, os quais foram entregues a Simão nos momentos seguintes. Introspectivo, ele dizia a si mesmo que não sentirá alívio nenhum por ter escapado do sacrifício, como a irmã ali assegurava, mas tristeza e desolação. Frente a Domitila, senho franzido, face preocupada, Lucas suspirou profundamente, com os olhos fixos nela, sem nada lhe responder, lembrando a madrugada que prenderam Paulo e apanharam também o jovem casal Lino e Cláudia, que acolhera o homem de Tarso na volta da viagem à Espanha. Afinal, imaginava Lucas por que Jesus não o escolhera também para o sacrifício. O que desejava o Cristo dele? Certamente, que levasse adiante a promessa que fizera Paulo, porque para tudo na vida há uma causa. Vendo a apreensão estampada na face pálida do amigo de Paulo de Tarso, Domitila indagou-lhe: Há tanta necessidade em viajar, Senhor, com a borrasca que se aproxima? Sim. Como disse, tenho trabalho a fazer. Anacleto vai convosco, Senhor? Não, ele fica. Então, que Deus e Jesus vos protejam. Saiamos daqui juntos, convidou a Lucas. Começava a tempestade sobre Roma. A chuva caía com força sobre a cidade de Nero. Domitila procurou colocar-se debaixo de uma tenda da rua e Lucas fez o mesmo. Então, viu Lucianus aproximar-se e dizer-lhe: Irmã Domitila, voltastes às calçadas com essa tormenta toda? Se quiserdes, podeis ficar mais um pouco e aguardar essa borrasca passar. Tenho pressa de chegar à casa de Raimunda novamente e colocar meus amigos a par de todas as orientações que ouvi aqui. Então que o Pai vos proteja, Domitila, desejou Lucianus. A chuva continuava a cair torrencialmente. Raios rasgavam os céus como se o próprio Pai Celeste estivesse irado com aqueles que não aceitavam seu filho amado. Mesmo assim, a senhora romana foi em frente, sendo acompanhada por Lucas, que se condoía internamente, desejando deixar para trás as lembranças das lutas de seu amigo Paulo, ali em Roma, somado à eterna renúncia de si próprio. Contudo, levava consigo muitos rolos de anotações, que fariam parte das epístolas, entre elas a 2 Epístola a Timóteo, pedidas por Paulo a ele. Lucas partia, levando consigo, na alma corroída, o que aprendera com aquele antigo perseguidor de cristãos em anos longínquos, que se doara, com valor, pela obra do Evangelho e amor a Jesus Cristo. Domitila seguiu seu rumo enquanto Lucas, já acompanhado por 2 amigos cristãos, partia para Ostia, a fim de alcançar a embarcação que os levaria à Ásia. 4 dias antes, próximo a Roma. Que farei, Senhor? Paulo, Atos, 22:10. A figura do tribuno ali, espicaçado pelo tormento, fazia lembrar as aves negras, desejando trocar as plumas para se tornarem cisnes, belos e puros na brancura, aves de angelitude, verdadeiros anjos. Era a dor do desespero, da angústia, da consternação, que ele sentia, como se a vida que tivera até o momento estivesse passando-lhe pelos olhos. Como havia falhado. Matou, sacrificou, escorraçou em nome de Roma e, agora, caído de seu cavalo, jazia pesado ao solo e já não podia mexer as pernas. Então, experimentou a angústia dos infortunados. Se assim permanecesse,
certificar-se-ia somente de uma coisa, a morte. Precisaria morrer, apesar de sua esposa ainda estar jovem e bela e de seus filhos, já adultos, homens feitos, não dependerem mais dele. A morte o livraria da desgraça real. Como fazer para enfrentar esse acúmulo de dor? Murilo Petrolio estava voltando de uma das batalhas romanas quando, ao chegar às adjacências do lugar onde morava, foi alcançado nas costas por uma lança e, caindo do cavalo sobre as pedras da entrada de seu sítio, bateu com a cabeça. Foi socorrido por Rufino, seu escravo, e, depois, por sua esposa. Descansa, Petrolio. Nada digas e retém tuas lágrimas, que estão prestes a cair em tua face, lamentou-se a esposa enquanto o acariciava, após acudir-o quando viu ao chão. Estou imprestável, Veranda, jamais serei o mesmo homem novamente, porque me foi negado morrer como um real comandante de tropas romanas. Meu corpo, eu não consigo mexer, minhas mãos não me obedecem. Quero morrer. Mata-me, imploro-te, dizia com palavras quase incompreensíveis. Não digas isso, esposo. Se te fores, como ficarei? Lembra-te de que 30 anos passamos unidos, desde nossas primaveras. Não te justifiques, então, com provérbios de sacrilégio. Sacrilégio? Sacrilégio é viver do jeito em que me encontro, Veranda. Tem piedade, por todos os deuses, minha amada esposa. Mata-me, pediu novamente, com dificuldade. O bravo tribuno, fiel ao seu governo, agora derramava lágrimas de sofrimento. E Veranda sofria, podia-se dizer, quase mais que ele. Veranda. Até alguns inimigos. Matei por humanidade. Quando os vi assim. Faz o mesmo comigo, minha esposa, e caiu desacordado. Sem deixar de conversar com ele, Veranda continuou. Aquieta-te que Murilo, teu filho, logo chegará para te colocar em lugar mais aprazível que esse chão imundo. Aconchega-te em meu peito e sente meu coração, que palpita de amor por ti, como na primeira vez em que nos vimos. Tu fazes parte de mim. Somos uma só pessoa. Queres que eu também me vá? Não ouviu resposta. Então, aguardou ele acordar, em alguns segundos que pareciam séculos, e novamente lhe fez a mesma pergunta. Tu fazes parte de mim. Somos uma só pessoa. Queres que eu também me vá? Não. Deves. Ficar para quê? Nossos filhos não sofram. Tanto respondeu-lhe forçando a voz. Hás de ficar bom, meu esposo, eu te prometo. Veranda olhou-o com tristeza no coração e começou a lembrar a sua juventude em Roma, quando o viu pela primeira vez. Ela sorria enquanto revivia isso, mas Murilo, seu filho, ao chegar, retirou-a das antigas reflexões e daquele momento de felicidade, trazido pelas lembranças que a embalavam. Mamãe, indagou aflito. O que houve com ele, minha mãe? Veranda aproveitou o momento em que seu esposo desmaiara novamente e disse ao filho. Oh, filho meu! Teu pai foi atacado por um inimigo e caiu sob pedras. Ele não consegue se mexer? Não. E pediu que matemos, mas não faças isso, meu filho. Tem pena de tua mãe, porque sem ele não poderei viver. Vendo o pai abrir os olhos, Murilo ponderou. Meu pai, eu e Rufino vamos vos levar para casa, nosso cantinho de paz, como sempre chamais o nosso lar. Marius, em breve, estará aqui. Não me deixes perder minha potencialidade. Sem me mexer sinto-me um trapo, filho, e assim não desejo mais viver. O servo e o filho mais velho apanharam cuidadosamente Petrolio, levaram-no para dentro da residência campestre e o colocaram no leito, deitado de lado. Pronto, papai. Agora é só retirarmos essa lança. Assim ficareis bem melhor. Vamos ver vossas costas. Não sentistes essa lança quando a recebestes? Inquiriu, retirando com cuidado a vestimenta de guerra do pai. Não.
Sei que senti dores fortes quando chegava ao sítio, depois caí sobre as pedras. Precisamos tirar essa lança daqui. Quem sabe se é isso que está travando vossos movimentos. Mais animado, Petrulio confidenciou ao filho. Nestes minutos em que não chegavas, revi toda a minha vida de maldades. Queria morrer, mas no momento em que tua mãe me aconchegou, derramando suas lágrimas sobre minha cabeça, acariciando-me como a um bebê, não pude deixar de chorar e derramar imenso lago de dor e arrependimento. Posso morrer com a honra de ter servido Roma, mas ficar aleijado. Isso nunca. Na hora do desespero, eu pedi até ao Deus dos judeus, porque sei das coisas que aconteceram anos atrás àquele Jesus, o Nazareno, as quais ficaram conhecidas pela maior parte da população. O Deus deles é mais poderoso. Foi ele quem modificou alguns romanos. Soube que ele ensinou a não matar, mas modificaria gente como eu. Acho que não, depois das nossas grandes conquistas, quando matamos sem piedade, por Roma. Descansai, meu pai, continuou Murilo. Quando o médico chegar, ele tirará essa lança. O enfermo continuou, como se não ouvisse o que o filho lhe dizia. Mas jamais acreditei em nada disso. A não ser hoje, quando adormeci nos braços de Veranda e, saindo do corpo, vi que seu amor me iluminava. Havia uma luz à sua volta. Enquanto ela beijava minha face e cantava. Estás cansado, meu pai? Descansai por hora, até que o médico venha. Preciso falar. Encontrei-me envolvido em imenso oceano de sentimentos retrógrados. Então, fui levado por alguém que não reconhecia belas paragens. Lá, aguardava-me um homem desconhecido, que conversou comigo. Petrulio gemeu, mas, decidido, continuou. Eu não sei quem era ele, mas sei que voltei ao corpo sem tanta revolta. Apesar de saber que, se viver, serei um peso para muitos. Aquele homem, cheio de luz, dizia-me que eu havia orado para ele e que tudo tinha um significado. E não era para eu me desesperar. Há um caminho, disse-me, que desconheceis, mas que é o único que vos trará felicidade. Olhai, pai. Marius chegou com Dulcinea e traz o menino com ela, interrompeu Murilo, achando que ele devia estar com a cabeça machucada para falar aquelas coisas. Murilo aproximou-se de Marius e disse-lhe ao ouvido. Marius, não discordes de papai, porque ele está dizendo coisas estranhas. Falou-me há pouco que saiu do corpo e que viu um homem iluminado. Não estou aceitando o que ele diz. Talvez isso seja um prenúncio de morte iminente, sim, porque ele não é um daqueles profetas que um dia ouvimos. Será bom que Salúcio nada saiba do que lhe ocorreu, pois coisas terríveis poderão acontecer. Terríveis, como terríveis. Mais terríveis que isso. Sim, Marius. Salúcio poderá dizer que nosso pai está inválido e que será um peso para o Estado. E podes imaginar o que pude advir disso, não? Aí nossa mãe também morrerá, pois nos pediu, há pouco, que não deixássemos morrer, porque ela também morreria. Porque aquele homem odeia tanto assim a nosso pai. Inquiriu o irmão mais novo, Marius. Isso é coisa de quando eles ainda eram jovens. Nosso pai ganhava todos os jogos e corridas de bigas e, na hora da escolha da esposa, foi se apaixonar logo pela noiva daquele homem. Por esse motivo, Salúcio quer ver nosso pai morto. Não sei se não foi ele quem atirou essa lança em suas costas. Nossa mãe sabe sobre essas alucinações que ele te contou há pouco, Murilo. Acho que ele não deve ter lhe dito nada. Não teve tempo, pois, quando cheguei, ele ainda estava como que desmaiado. Então, peça a ele que nada diga à mamãe, exatamente para não a preocupar. Marius, meu filho. Aproxima-te, pediu-lhe,
em tom baixo, o esposo de Veranda. Nesse momento, Saturnina, uma amiga da família, vinha adentrando no sítio, com seu filho pequeno. Estava passando por aqui quando soube, por vosso servo Rufino, o que houve e vim prestar-vos minhas atenções, Marius, disse a gentil senhora ao filho mais moço de Petrulio. Contaste a mais alguém, Rufino? Perguntou Marius ao escravo, meio indignado com aquela visita inoportuna. Não, senhor, é que Domina Saturnina passou há pouco por aqui, muito próxima de nosso portão, e perguntou como estavam todos na casa. Ah! Então entrai, senhora, mamãe está ali dentro. Vou agora atender ao meu pai. Depois dos abraços afetuosos, as duas mulheres conversaram sobre o que havia acontecido. E o olhar triste de Veranda mostrava a Saturnina todo o desespero que lhe vinha na alma. E o que pretendes fazer agora, diante de sua desgraça? Perguntou-lhe a visitante. Desejo cuidar dele, seja lá o que os deuses desejarem. Aproximando-se mais com Lucas, seu filhinho, no colo, Saturnina abriu seu coração. Minha amiga, sei o que estás passando e não me conformo em ficar calada, quando muitas coisas boas poderiam advir da conversa que vou ter contigo. Veranda deixou o que estava fazendo e virou-se rapidamente para olhar a amiga de frente. O que de tão importante tens a me dizer? Sempre me perguntaste por que havia colocado o nome Lucas em meu filho, no dia em que o recebi nos braços, não foi? Sim, foi. Lembras de que eu não podia ter filhos e que era a coisa que eu mais desejava em minha vida? Lembro quanto te lastimavas e, já tão amadurecida, recebeste essa abençoada criatura em teus braços, não é, Lucas? Falou dirigindo-se à criança. Mas, depois, olhando Saturnina com olhos fixos, confirmou, sim, é verdade, mas nunca me respondeste quando te perguntei isso. Esse é o nome de um acompanhante do apóstolo Paulo, o homem de Tarso. Abandonada pelo esposo logo que engravidei, achei importante que ele fosse chamado com o nome de Lucas, o médico que se tornou seguidor fiel de Jesus, através de Paulo. Não entendi qual o motivo de teu filho ter o nome desse homem. Longa história, minha amiga. Não sabia que eras cristã, Saturnina, e que os meus não saibam. Comentou Veranda, resoluta. Por isso não te contei antes. E qual o motivo que te fez me dizer isso logo hoje? O fiz porque poderás receber a graça da saúde para teu esposo, ou a solução do problema da dor, do desespero. Poderás ter a consolação de que necessitas. Não te compreendo. Vou te contar desde o princípio. Faz isso antes que meus filhos apareçam aqui, mas melhor será irmos próximo àquela oliveira. Lá ninguém poderá nos interromper. As duas senhoras, com o menino, debandaram-se para certa distância, atravessando uma alameda de ciprestes ativos, e sentaram-se em um banco de pedra, ao lado de uma bela estátua grega, onde, às tardes, Veranda descansava, aguardando a volta do esposo. Conta-me, então, tua vida, amiga. Mas não demoremos muito, porque meu coração está oprimido. O que sei sobre tua pessoa, depois que ficaste só, foi um pouco antes de teu filho nascer, quando envivaste de Climércio. Devias, sim, ter colocado o nome de teu esposo no filho que tiveste. Afinal, o filho mais velho leva paternidade no nome. Naquela época em que casamos, sem eu poder engravidar, sofri muito. Mas, depois de um tempo, isso aconteceu, porém logo meu esposo me abandonou. Eu quis morrer, como poderia ser mãe, criar uma criança, sem esposo? Então, tentei me afogar no Tibre. Todavia, quando estava prestes a isso fazer, uma mão amiga não me deixou cair. Foi aí que conheci os cristãos. A pessoa que me salvou, Lucas, aconselhou-me a procurar um dos dois homens que vieram de Jerusalém e atendiam as pessoas necessitadas. Lá faziam curas,
orientando sobre como nos modificarmos, e como nos portarmos perante a vida, porque diziam que os doentes eram, sim, doentes da alma, do espírito, e que tudo o que sentíamos, as tristezas, as mágoas, era transmitido para o corpo e nos fazia adoecer. Esses homens foram Paulo e Simão Pedro. Mas eles são fora da lei, não é? Cristãos, incendiários de nossa cidade, contestou, resoluta, Veranda. Não te dás conta de todos os que foram mortos no incêndio de nossa Roma, que custará muito para ser reconstruída totalmente. Minha própria casa ainda está lá, em cinzas. Essa é uma peste cristã, afirmou, sem paciência. Não chames disso a revelação que Jesus nos trouxe, querida amiga. Não foram os cristãos que queimaram Roma. Os cristãos amam a todos. Olha para mim, achas que foi obra do acaso essa linda criança ter sido alimentada num ventre improfícuo como o meu, e nascer? Eu não conseguia segurar em meu ventre filho algum. Olha como é doce e meigo. Vê como brinca mexendo a terra com um ramo caído no chão. Já estou ensinando a ele tudo o que aprendi sobre Jesus. Para que ele morra. Interrompeu a amiga, já com a tez carregada. Veranda, eu confio que o que dizes é pela dor de teu coração, mas não alimentes na alma revolta, tratando os cristãos com despeito, para não acarretar dor maior em tua vida, comentou, acariciando a face da amiga madura, nobre e bela romana. Rogas-me pragas. Não basta meu esposo estar lá prostrado ao leito sem poder se mexer? Pois chegou a hora de tuas dores desaparecerem, aludiu pacientemente Saturnina, pensa no que falei a ti. Quero que experimentes Jesus, se não agora, no momento em que a dor te parecer insuportável, mas não te esqueças disso, e, olhando em direção à moradia, comentou, vê, lá vem vindo tua nora com uma bandeja de maçãs para nos oferecer, mas está na hora de eu voltar. Fomos ao sítio, Horácio, o servo que conheces, e nós, para apanharmos legumes e verduras, desejas alguns? Não quero nada. Esta conversa me incomodou. Veranda viu a nora chegando com as maçãs e ergueu-se para voltar à residência, dando as costas para Saturnina. Não esqueças o que te falei, minha querida, afirmou a mãe de Lucas. Mas Veranda não virou o rosto e continuou caminhando. Então, Saturnina chamou por Lucas. Vem, Lucas, vamos embora. Deixa o cãozinho. Assim vai machucá-lo. Vem com a mamãe. Ergueu-se Saturnina, voltando para a carroça onde Horácio aguardava, pensando em deixar o sítio. Dulcinea, sorrindo, cabelos loiros e soltos ao vento, a face iluminada pelo sol, aproximou-se dela, dizendo: Parece que meu sogro deve estar melhor. Depois que chegamos, ele chamou por Marius, e estão conversando. Vejo que minha sogra não ouviu o que dissestes. Ou ela fez de propósito. Estão brigadas. Ela está assim porque dei a entender a ela que não devemos abraçar a revolta, para não arrecadarmos o mal. Senhora, vós aceitais uma maçã? Estão gostosas. Se não estivesse de saída, gostaria muitíssimo. Mas, então, levai algumas para degustar mais tarde. Olhai, Lucas viu as maçãs e vem correndo para cá. Obrigada, Dulcinea. Que as bênçãos dos céus te iluminem. Dulcinea sentou-se no banco, interessadíssima em conversar com a amiga da família. Dizei-me, senhora, não quereis vos sentar mais um pouco? Saturnina confirmou com a cabeça e voltou a se sentar. E Dulcinea continuou. Quem diz que não devemos abraçar a revolta? Por acaso isso é alguma coisa da doutrina do crucificado? Sabeis que eu converso com uma vizinha que me conta coisas maravilhosas sobre ele. Que ele somente desejou o bem de todos, que curou a muitos. Quase que ela me convence. Mas, desculpai-me, talvez não devamos anotar uma coisa destas aqui. O cristianismo, minha querida, é dádiva somente.
O resultado é o amor do Cristo por nós e uma paz imensa. Ele nos ensina, principalmente, a sabermos viver os dias calamitosos de dor. Dizei-me, nobre Saturnina, mais uma coisa, perguntou cochichando. Sois cristã, não sois? Saturnina nada respondeu. Mas, se sois, deveis saber que foram os cristãos que incendiaram Roma. Não foram os cristãos que fizeram isso. Contudo, ainda agora, estão sendo perseguidos por isso. Sabias? Sei que estão sendo procurados e, com sinceridade, fico achando que seria maravilhoso termos uma doutrina de paz, porque chega de loucuras nesta nossa sociedade, não achais? Minha querida, eu penso igualmente, comentou, erguendo-se para não levar muito adiante a conversa, porque iria acabar traindo-se. Não negaria o Cristo mais uma vez se a jovem perguntasse novamente. Assim, rematou. És delicada e gentil comigo, porém devo ir. Posso procurar-vos para falarmos mais sobre isso? Sem dúvida. Não fosse ter muito trabalho com meu pequeno Marius, iria ainda amanhã. Mas ele não se aquieta. Quer liberdade, correr por aí, mas temo, porque ele ainda é pequeno. Ah! Não sei o que fazer. Quando troco suas roupinhas, ele ri e corre nu pelo sítio. Saturnina sorriu com aquelas frases inocentes e despediu-se de Dulcinea com um ósculo em sua testa. Até mais, querida. Lucas já largou o cãozinho e vem para cá atrás das belas maçãs. Adeus. Na residência, Petrulio queixava-se de dores na cabeça e dizia que não sentia o corpo. Mesmo assim, alegrou-se com a presença do netinho em seu dormitório. Tentou conversar com ele, brincar um pouco, sem conseguir. Ah! Preciso descansar. Desde que chegaste. Eu não descanso, meu filho, pediu Petrulio. Está bem, papai. Nós já estamos indo. Não, por favor, sussurrou, eu gostaria muito que permanecesses nesta casa, hoje e nos próximos meses. Não sei o que será de minha vida, filho. Posso piorar. Não, papai. Olhai, o médico chegou. Vou falar com ele. Doutor, que alegria nos dais. Entrai e sentai-vos, animado. Marius dirigiu seu amigo que adentrava ao dormitório. Necessitamos que vós olheis como está o nosso pai. Não vim para isso, mas sempre estou a trabalho. De que farra saístes, homem? Indagou ao chefe da casa. E essa lança, quem a colocou aí? Depois, deu uma ordem a Murilo. Prepara água quente e um bom vinho forte. Vamos tirar essa ponta de arma. Murilo Petrulio desmaiou. Ele morreu, doutor? Perguntou o filho com o mesmo nome do pai. Não, somente adormeceu. Foi melhor assim, porque, retirando a lança rapidamente, ele quase nada sentirá. Mas conta-me o que, na realidade, aconteceu. 5. A procura do remédio. Tens fé? Tem-te mesmo diante de Deus. Paulo, Romanos, 14:22. Ansiosa, Veranda apertava as mãos, caminhando de um lado a outro, e conversava sozinha, enquanto o médico tratava de seu esposo. Mãe, ele está em boas mãos, então, por que essa ansiedade toda? Indagou ela a Murilo, o filho. Ora, mas que pergunta, acaso sabes que dia é hoje? Murilo olhou franzindo o senho como para se lembrar de algo, e sua mãe continuou, dia em que teu pai deveria ir ao encontro do imperador. Agora sentes o que estou sentindo também, Murilo. Realmente, é coisa que nos deve preocupar, por não sabermos qual a desculpa que deveremos dar ao César de nossos dias, a respeito de meu pai. Como deixei de pensar nisso até este momento. Em minha cabeça preocupada, a razão se foi, tudo pela teimosia de Saturnina, sempre desejando me cativar para seu lado repulsivo. Ela retirou-me de minhas reflexões. Ora,
cristã, eu jamais serei. Mamãe, não vos volteis contra a pessoa que tanto bem vos deseja. Há um momento na vida em que podemos nos transformar. Isso depende das coisas que poderão se apresentar a nós. Assisti, algumas vezes, uma cristã falar. Confesso que jamais iria me deixar ludibriar por uma personalidade